Sejam bem-vindos ao canal Fabiano Costa, o seu canal de diversão, entretenimento, bate-papo, aquela troca de ideia gostosa, sugestões, tudo o que diga respeito ao horror, à ficção científica, à fantasia, ao fantástico, seja ele o fantástico universal ou o fantástico brasileiro, o fantástico nosso, o fantástico local. E como eu prometi a vocês, durante o carnaval eu estarei aqui batendo esse papo com vocês, não deixando de apresentar o fantástico, o horror, a ficção científica e a fantasia no meu canal, mas dentro dessa grande festa, desse grande congraçamento que é o carnaval, que infelizmente esse ano não teremos as manifestações, os blocos, os desfiles de escola de samba, as festinhas, tá? Devido à pandemia. Então, nada melhor do que curtirmos alguns enredos, trocarmos uma ideia, né? Ter esse bate-papo relativo a carnavais passados e temáticas que tenham a ver com o que nós estamos aqui curtindo, tá legal? Bom, e no vídeo de hoje eu trago um enredo maravilhoso, um enredo antigo, que foi reeditado, mas que foi muito importante na época para você poder apresentar ao grande público ideias, conceitos, histórias que talvez ainda não estivessem assim tão consolidados como hoje em dia. Eu estou falando do enredo da Portela de 1970, Lendas e Mistérios da Amazônia. Enredo sensacional, original na época. Esse enredo da Portela, como eu falei, é um enredo de 1970. A Portela foi campeã com esse enredo, foi o seu 19º título, o último título que a Portela venceu sozinha, né? Porque os títulos que vieram depois a Portela venceu sempre junto com alguma outra escola. E esse enredo é tão marcante na história da agremiação que em 2004 ele foi reeditado. Sim, a Portela mais uma vez trouxe esse enredo para a Avenida Marquês de Sapucaí para apresentar as novas gerações. Obviamente, colocando as devidas diferenças, já que já não era mais tão original assim, todo mundo já conhecia, então já tinham ocorrido outros enredos sobre a Amazônia. A Portela não deixou de fazer um belo desfile, o enredo não deixou de ser bem apreciado e ela ficou no 7º lugar. Tá legal? Por que esse enredo é bacana? Primeiro vamos à sinopse, né? A escola ela veio com a ideia de apresentar ao público brasileiro pela primeira vez, isso é que é interessante, pela primeira vez a Amazônia era apresentada ao Brasil. A Amazônia na sua concepção mais mística, mais misteriosa, mais mítica. Daí o nome do enredo ser Lendas e Mistérios da Amazônia, o que a Portela conseguiu executar com maestria na avenida, trazendo índias, amazonas guerreiras, pássaros, cores exuberantes, né? O enredo ele é do carnavalesco Clóvis Bornai. Sim, o Clóvis Bornai, aquele que sempre desfilou com fantasias sensacionais, tanto nas escolas de samba quanto em concursos de fantasia. Clóvis Bornai também era carnavalesco, para as novas gerações que não conhecem, grande carnavalesco Clóvis Bornai. E Arnaldo Pederneiras, um outro parceiro dentro da escola, ajudou a desenvolver esse enredo. E aí
esse desafio de você mostrar uma Amazônia não apenas física, mas também fantástica, né? Os seus mitos, o seu folclore, como trazer aquilo para a avenida? Bom, eu vou falar mais um pouco a partir da letra do samba, né? Falar mais um pouco do enredo a partir da letra do samba, que eu acho interessante, assim, montando a concepção do que a escola apresentou, certo? Bom, então vamos lá. Eu estou aqui com meu computador, eu vou dar uma lidinha enquanto comento com vocês. A primeira parte do samba enredo, nós já sabemos, é a apresentação do enredo. O que a escola quer mostrar na avenida. Então, ela começa assim: nesta avenida colorida, a Portela faz seu carnaval, lendas e mistérios da Amazônia, cantamos neste samba original. Eu vou parar aqui, ainda tem mais um pedaço, porque essa é a apresentação. A Portela vai fazer seu carnaval apresentando uma Amazônia misteriosa, lendária, mística e folclórica. Essa é a proposta. Tá? E realmente era um samba original, ninguém nunca antes havia trazido a Amazônia a partir dessa concepção. Tá? E aí o samba já começa interessante. Vamos continuar aqui. Ele ele se mantém, mantém interessante em termos de estruturação. Dizem que os astros se amaram e não puderam se casar. A lua apaixonada chorou tanto que do seu pranto nasceu o rio-mar. Olha só, a Portela já inicia com um mito, uma lenda maravilhosa, que é o mito da criação do rio-mar. Tá? Na época, o rio Solimões, em confluência com o rio Amazonas, os demais rios que formam o Amazonas, formavam um dos maiores, se não o maior rio do mundo. Se para nós já impressiona, você imagina para os povos indígenas que sempre habitaram a região da Amazônia, você olhar para aquele rio de uma margem e não ver a outra margem, Que mistérios haviam ali naquele rio que se apresentava com uma imensidão assim, incalculável, É o chamado rio-mar do amazonense. E aí você tem o mito da criação do rio Solimões, que dá no rio Amazonas, que é o amor impossível entre a lua e o sol. E nisso a lua, de tanto amor, de tanta paixão, chorou tanto e tanto e tanto que suas lágrimas criaram aquele rio fantástico e lendário na imaginação. Tá? Mas o bacana do início desse samba, e durante toda a estruturação do resto do samba, é que ele começa assim: dizem, o verbo, ele não está no infinito, ele não está em nenhuma outra forma, ele está numa indeterminação. Dizem, quem disse? Sujeito indeterminado. Alguém disse, ninguém sabe quem disse. Tá? Então, essa indeterminação, ela reforça o caráter de lenda. O samba, ele inicia-se com uma lenda. Então, é como se você estivesse contando essa lenda para o público que está na avenida, o público que está curtindo o desfile. Dizem que os astros se amaram. Quem disse? Não se sabe. Tá? Então, você reforça também um aspecto interessante, que é a questão da oralidade, a tradição oral, histórias que você não sabe a origem, que você não sabe quem criou, mas que são repassadas e recontadas pelo poder da tradição de geração em geração, mantendo viva não apenas a cultura daquele grupo, mas os mitos, as lendas, que são marcos para aquela sociedade, para aquele grupo social. Então, ao recontar, você reforça, você mantém viva aquela sociedade, aquele grupo. Então, a Portela não apenas o enredo, mas
a letra do samba sensacional, tá? E continua, né? E dizem mais, ou seja, contam ainda mais outras lendas e dizem mais que Jaçanã, bela como uma flor, certa manhã viu ser proibido o seu amor, pois o valente guerreiro por ela se apaixonou e foi sacrificada pela ira do pajé. E na Vitória Régia ela se transformou. É a lenda da Vitória Régia. Para quem não conhece, a Vitória Régia é uma folha enorme, né, que nasce uma flor e ela flutua e ela aguenta o peso, né, de um ser humano, né, dado o tamanho da sua folhagem. E a Vitória Régia ela é um mito muito forte nos povos amazônicos. E tá aí a lenda, né, da Jaçanã, que tendo mais uma vez a questão do amor proibido, né, o pajé irado por ela se relacionar com o guerreiro, transformou-a em Vitória Régia. Tá? Existem, obviamente, tanto em relação à lenda do nascimento do Rio Mar quanto da Vitória Régia, variações, tá? Mas esse é o núcleo central, esse digamos assim, essa é a estrutura fundamental da lenda na região, tá? E é uma lenda bem brasileira, né? Porque a Vitória Régia, ela existe aqui no Brasil, nossas terras, tá? Só mais uma coisa, só para reforçar, entre os anos 60 e 70, havia entre a organização das escolas de samba, né, o enfoque na brasilidade, no folclore nacional, nas coisas nossas. Tá? Então, ao longo dos anos 60, dos anos 70, nós vamos ter muitos enredos ligados ao nosso folclore, aos nossos mitos, nossas lendas, ao nosso regionalismo, que é uma coisa sensacional. Foi um período assim áureo de enredos e sambas, porque descobrimos coisas através do pessoal que trabalha com samba, né? Que é um pessoal carnavalescos, compositores, o pessoal que cuida de fantasias, o pessoal que estuda, né, academicamente o samba, né, o pessoal que pesquisou de uma maneira muito profunda tudo isso para construir um enredo na avenida. E aí o samba continua. Quando chegava a primavera, a estação das flores, havia uma festa de amores. Espera aí que deu uma caída aqui. Quando chegava a primavera, a estação das flores, havia uma festa de amores. Era a tradição das Amazonas, mulheres guerreiras. Naquele ambiente de alegria, só terminava ao raiar do dia. Uma outra lenda fantástica da Amazônia, que aliás é uma lenda mundialmente conhecida, né, das mulheres amazonas guerreiras que viviam numa região escondida ali. E aí a Portela traz aqui, né, a força dessa lenda, né, de uma tribo, de uma civilização só de mulheres, que em uma determinada época do ano partia para escolher índios em várias tribos para passar horas e horas e horas ali, né, no amor de índio, na primavera, porque era a tradição delas, né? E aquele ambiente ali, aquela alegria, ao raiar do dia, as Amazonas dispensavam os índios e partiam rumo à sua civilização fantástica, pois já tinham cumprido na primavera o seu destino. Então é uma outra lenda ali do norte do nosso país, né, da região amazônica, a lenda das Amazonas guerreiras, né, a tribo de guerreiras amazonas que vivem ali naquela região. Houve uma época que procuraram muito, né, foi um mito que muita gente acreditou, os descobridores também acreditavam que havia uma tribo de mulheres guerreiras e poderosas e grandes e fortes e mágicas,
e essa lenda persistiu e persiste, né, no imaginário até os dias de hoje. E aí o samba termina colocando o carnaval e o mito se fundindo também uma coisa só, né? O carnaval como a unidade brasileira, o carnaval de norte a sul, e reforçando nossos mitos, nossa brasilidade. O esquindô lalá, o esquindô lelê. Olha só quem vem lá, é o Saci Pererê. E é importante a Portela colocar o Saci Pererê aqui nessa fim introdução, né? Ali, porque o Saci Pererê é um mito nacional. Ele é a representação de todas as outras personas folclóricas que nós temos, tá? Ah, mas o Saci é do sul do país, tá? Não. Os índios também acreditavam em uma manifestação muito parecida com o Saci Pererê. Em algumas regiões, o Curupira e o Saci Pererê, eles meio que se fundem. Em outras regiões do Amazonas, é o Irapuru que se funde com o mito do Saci Pererê. Em outras regiões, você tem uma bruxa ou um índiozinho maligno que também tem essa confluência com o Saci. Então, a lenda do Saci Pererê, ela também é forte no norte do país. Talvez não como o negrinho, né, do barrete vermelho, uma perna só e cachimbo, mas também é o Saci. Tá? É o Curupira, né, o Curupira que anda com os pés virados, ou então com uma perna só, ou o Irapuru, que fica em cima de uma árvore, apoiado numa perna só, com aquela cabecinha vermelha, já que é um passarinho preto e vermelho. E os índios assimilaram ele também, dando-lhe o nome do Saci Pererê. Tá? Belíssimo samba da Portela, mereceu a vitória, né, o campeonato, e como ela mesma colocou no samba, né, trazendo a originalidade de uma história ou de uma representação que ainda não havia passado na Avenida, isso em 1970, e em 2004 foi algo para se recordar, para que as novas gerações admirassem esse trabalho fantástico da Escola de Samba da Águia de Madureira. Tá legal? Se você gostou, você dá uma curtida no meu vídeo, você curte, você compartilha e não deixa de adquirir as minhas obras Contos de Medo, À Meia-Noite, Histórias Fantásticas do Nosso Interior. Você compra os três e compra mais 3 para dar de presente, aí é com você. Ou compra um só, compra 2, eu estou aqui, você entra em contato comigo, nós conversamos, trocamos uma ideia, interagimos e nos acertamos. Tá legal? Temos mais vídeo agora. O samba da Portela. Eu tinha o samba de 2004, mas eu achei bem mais interessante colocar o samba de 1970. É claro que você que vai ouvir tem que entender que o andor do samba é outro, é mais lento, mais vagaroso, tá? Mais arrastado. O de 2004 talvez se assemelhe mais ao que você, que não conhece tanto carnaval, tanto samba, já ouviu vez ou outra por aí. Mas eu acho que a originalidade está naquilo que foi feito primeiro. Então eu vou colocar o samba original, tá? Com a música original, né? Com a entoação original, o andor original. Tá legal? Até a próxima. Ficamos por aqui.